matemática, abram por favor a apostila de vocês na página 80. É o nosso capítulo 4, que diz o seguinte: qual é a sua altura? Aí diz lá a menininha: que livro pesado, vou te ajudar, obrigada. Aí ali ao lado, no Vasculhando Ideias, na página 81, você já precisou de ajuda para alcançar algum objeto? Eu já, né? Às vezes alguma coisa está muito alta, eu peço ajuda para alguém que é mais alto que eu. Se não tem ninguém, a gente faz o quê? Sobe numa cadeira, né? Numa escada. Na 2, a menina da imagem é mais alta ou mais baixa que o menino? Aparentemente ela é o quê? Ela é mais alta, né? Na 3, o livro com o qual você estuda, ele é leve ou ele é pesado? Eu acho ele leve, mas aí é a sua opinião, ok? Você já mediu a sua altura e o quanto você pesa? Como? Para a gente medir a nossa altura, a gente usa, né, ou uma fita métrica, ou uma trena, ou uma régua que tem em consultório, não é a régua escolar, é uma régua que tem em consultório, que é onde tem, né, ou geralmente 1,60 m, 1,70 m. Por exemplo, lá no Planeta Água, onde faz natação, né, tem uma dessas réguas. Então, minha filha encostava ali e eu via qual era a altura que ela estava. E para saber o peso, é subindo na balança, né? Então, a gente sobe na balança e descobre o nosso peso. Vamos lá para a página 82? Para início de conversa. Desde que nós nascemos, vamos a consultas médicas. Os médicos que atendem crianças são chamados de pediatras. O trabalho dos pediatras é cuidar da saúde das crianças. Eles verificam se o crescimento da criança está de acordo com o esperado, comparando com outras crianças da mesma idade. Para isso, eles medem, entre outras coisas, a estatura, que é a altura, né? E a massa das crianças. Estatura é a altura e a massa é a quantidade total de material, ou seja, é o peso, ok? Na número 1, no Brasil, a estatura de uma criança costuma ser medida em metros, que a abreviação ali é o M, ou em centímetros, que é o cm. A massa costuma ser medida em quilogramas, que é o kg. Você já conhecia essas palavras? Em que situação você já ouviu? Compartilhe suas experiências com os seus colegas. O quilograma a gente vê no mercado, por exemplo, um saco de arroz tem 5 quilos, que é o QG, que é 5 quilogramas. A gente vai comprar carne, comprar frios, que é mussarela, presunto, essas coisas a gente compra tudo em gramas, em quilos. A questão do tamanho, né? Por exemplo, seu cabelo tá com tantos centímetros, choveu, né, e molhou tantos centímetros da parede. A gente usa também, por exemplo, para medir o tamanho de um lugar na nossa casa, né? Olha, que o espaço cabe uma cama de tal tamanho. Então a gente utiliza isso no nosso dia a dia em várias situações. Vocês estão utilizando, né, centímetros nas aulas de matemática para medir o tamanho das formas geométricas. Então vocês vão pensar em que situação vocês já viram quilos, em que situação vocês já viram metros ou centímetros e anotar aí. Na 2, em que outras situações você acha necessário medir a estatura ou a massa de pessoas ou objetos? A gente falou ali, quando vai ao médico, é necessário medir a altura e medir o peso, né? Pesar a criança. Em que outra situação é necessário isso? Por exemplo, quando vocês vão a um parque de diversão, ano passado nós fomos lá na cidade da criança. Os brinquedos, eles tinham, né, essa régua que eu falei para vocês, de medir o tamanho das pessoas. Então, a criança encostava ali. Se ela não tinha uma altura mínima, né, que eles estavam demarcando, ela não podia andar naquele brinquedo. Por quê? Por uma questão de segurança. Se a criança fosse menor que aquilo, era perigoso ela cair, ou o cinto de segurança não era apertado o suficiente, ou se uma criança é maior do que o tamanho que o brinquedo comporta, também não vai ser seguro. Com relação ao peso, por exemplo, você vai andar num brinquedo igual na tirolesa ou então no bondinho que tinha lá na cidade da criança.
Eles verificam o peso para ver se aquele equipamento aguenta, né, carregar você pelo passeio. Essa é uma das situações. Outra situação, que nem falei para vocês, por exemplo, a minha filha fazia natação. Na natação era necessário saber a altura e o peso dela para saber em que categoria que ela estaria, né? Não é só pela idade, é pelo peso, pela altura, porque a piscina geralmente ela tem níveis, né? Uma parte é mais rasa, outra é mais funda, então eles precisavam saber essas informações. Você pode pensar outras informações aí e anotar aí, né, em outras situações onde é necessário a gente saber o peso ou saber a nossa altura, ok? Vamos lá para a página 83? Siga em frente. Medidas de crescimento. Como nós crescemos? Ele faz uma pergunta. A estatura de uma pessoa pode ser indicada apenas em centímetro ou também em metros e centímetros. Veja duas maneiras diferentes de indicar a mesma informação. Você mede 122 centímetros. Aí ao lado, você mede 1,22 centímetros. Por quê? A cada 100 centímetros é igual a 1 metro. Eu tenho 1,60 m. Se eu quiser falar minha altura totalmente em centímetros, eu tenho 160 centímetros, ok? E quando uma pessoa não tem ainda 1 metro, você vai falar só os centímetros. Tem 93 centímetros, tem 60 centímetros. Não tem como você falar em metros. Agora, a pessoa passou de 1 metro, você pode falar tanto em centímetros quanto em metro, ok? Ali embaixo. Podemos também usar a seguinte abreviatura: 100 cm é igual a 1 m. Por quê? cm é a abreviação de centímetros, já tinha falado isso para vocês. E m é a abreviação de metro. Ali embaixo. Você sabe qual é a sua altura atual? Se não souber, tente descobrir e anote a seguir. Pergunte para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para o seu avô. Pergunte aí para eles a sua altura. Se você foi no médico há pouco tempo, na carteira de vacinação de vocês é anotado a altura e o peso, né? Se você foi ao médico, você pode anotar aquela ali. Se você não tiver anotado, se seu pai, sua mãe não souber, você pode ver se você tem uma trena e medir, pedir ajuda de um adulto e medir. Se você tem uma fita métrica, você pode também utilizar e medir. Eu não tenho nenhuma ferramenta, meu pai e minha mãe não sabem quanto que eu estou medindo. Pergunta para eles aí, a última vez que você mediu e que você se pesou, né? Mediu e pesou não. A última vez que você mediu a sua altura, quanto que você estava, mesmo que não seja tão atual, ok? Vamos lá para a página 84. Carolina foi ao pediatra algumas vezes nos últimos 3 anos. Ela anotou em uma tabela em centímetros a estatura que tinha nos dias de seu aniversário. Então, quando ela tinha 6 anos, ela tinha 116 centímetros. Quando ela tinha 7 anos, ela tinha 122 centímetros. E quando ela tinha 8 anos, ela tinha 127 centímetros. Então, presta atenção. Quando ela tinha 6 anos, ela tinha 1,16 m. Quando ela tinha 7, ela tinha 1,22 m. Quando ela tinha 8, ela tinha 1,27 m, ok? Aí tem ali. Observe a tabela e responda o que se pede. Quantos centímetros Carolina cresceu de 6 para 7 anos? Então, eu faço o quê? A altura dela de 7 anos, que é 122. Dezena, unidade, menos a altura dela de 6 anos, 116. Deixa eu apagar. 116. Você vai fazer essa conta, monta ela aí bonitinha no seu espaço e faz a conta. Na B, quantos centímetros Carolina cresceu de 7 para 8 anos? Então, eu vou fazer o quê? 127 menos 122, ok? Faz a continha aí para resolver a B. Na C, o crescimento da estatura foi igual nos 2 anos? Você vai ver se quando ela cresceu lá na letra A é a mesma quantidade que ela cresceu na letra B, você vai dizer sim ou não.
Aí ele fala lá, por quê? Converse com isso com os seus colegas. Então, vocês vão observar que a quantidade que ela cresceu é diferente. Por que isso acontece? Com o passar dos anos, a gente vai crescendo cada vez menos, até chegar uma fase que a gente não cresce mais. E aí depois a gente vai ter uma fase que provavelmente a gente vai encolher. Como assim pro encolher? Quando nós vamos ficando bem velhinhos, né? Nós vamos andando mais corcunda, nós vamos parando de nos exercitar, então nós vamos ficando com os nossos ossos, com os nossos músculos atrofiados. Então, de tanto andar corcunda, o nosso corpo acaba, às vezes, diminuindo 2, 3 centímetros, ok? Então, quando vocês são pequenos, quando vocês são menores, né, na primeira fase ali da vida de vocês crescem muito. Primeiro ano de vida, vocês crescem muito, muito, muito. Depois, vai diminuindo. Cada ano que vai passando, vocês vão crescendo menos. Como eu disse, até chegar uma fase que vocês não crescem mais. Por exemplo, eu tenho 1,60 m desde os meus 16 anos. Eu não mudei. Eu tenho 1,60 m, não cresci e por enquanto ainda não diminuí, ok? Ou seja, vai fazer 23 anos que eu tenho... Vai fazer 23 anos, não. Vai fazer 13 anos, né? Que eu tenho a mesma altura. Então, ele pergunta lá pra você. O crescimento foi igual? Não, já estou falando pra vocês que não. Por quê? Porque quanto mais velho a gente fica, menos a gente cresce, ok? Vamos lá para a página 85, que diz o seguinte. Carolina também anotou sua massa em quilogramas em cada um desses anos. Observe esses valores na tabela. Então, na outra tabela, ela anotou a altura dela, né? E nessa daí, ela anotou o peso dela. Então, vamos lá ver o que ele vai te perguntar. Com base na informação da tabela, responda o que se pede. Então, com 6 anos, a Carolina tinha 21 quilos, com 7, 24 e com 8, 29. De quantos quilogramas foi o aumento da massa de Carolina de 6 para 7 anos? Então, nós vamos falar, 7 anos ela tinha 24 quilos. Aqui é só dezena e unidade. E com 6 anos ela tinha 21. Então, você vai fazer a continha aí, ó, de menos, ok? Aí ele fala lá na B. E qual foi o aumento de massa de 7 para 8? Então, nós vamos colocar lá. Com 8 anos ela tinha 29. E com 7 ela tinha 24. Faça a continha aí para você descobrir a resposta da B. Na letra C, o aumento de massa foi igual nos 2 anos? Então, você vai observar se ela aumentou o peso dela igual na letra A e na letra B. Você vai colocar sim ou não. Na D, é possível saber com certeza qual será a estatura e a massa de Carolina quando ela estiver com 9 anos? Converse sobre isso com seus colegas e com o professor. Não é possível. Por quê? Existem vários fatores que vai fazer com que a pessoa cresça e com que a pessoa engorde ou emagreça. Então, por exemplo, a prática de atividade física, que nem uma natação, ela faz com que a pessoa cresça mais rápido e faz com que ela provavelmente perca peso, né? Ela não vai engordar tanto ou ela vai até emagrecer. Então, tudo vai depender dos estímulos que a Carolina tiver ali. Por exemplo, a minha filha, ela usa um medicamento que é uma bombinha, por causa da falta de ar, que tem corticoide nessa bombinha. E esse corticoide faz com que ela fique inchada quando ela utiliza essa bombinha várias vezes. Então, às vezes ela pesa, tá com um peso, 2, 3 dias depois ela utilizou a bombinha e ela tá mais pesada. Não é que ela engordou, é que ela está inchada. Depois, por que inchado? Ela reteve líquido, ela ficou inchada, mas ela não está com gordura. Depois de alguns dias ela vai lá e perde esse inchaço e volta pro peso dela normal. Outra coisa, ai, tô ansiosa para ir num passeio. Aí você para de comer porque você está ansioso. Ou, tô ansioso para ir num passeio. Aí você come mais porque você está ansioso para ir naquele passeio. Então, vários fatores vão mudar ali com relação ao crescer. A altura do seu pai e a altura da sua mãe vai influenciar muito na sua altura. Por quê? É a questão genética. Você tem genes do seu pai e genes da sua mãe. Eles juntam, formam você. Então, você vai ter características do seu pai e características da sua mãe. Por exemplo,
Pro, meu pai é super alto e minha mãe é super baixa. E eu sou super baixo. Quer dizer que eu puxei só minha mãe? Neste momento você tá com os genes mais da sua mãe. Pode ser que depois você cresça, desenvolva e fique mais alto como seu pai. Como pode ser que você fique mais baixo como sua mãe. Como pode ser que você fique no meio termo. Você nem fique tão baixo quanto sua mãe, nem fique tão alto igual seu pai. Por quê? Porque é misturado ali as características do pai e da mãe quando vocês vão nascer, ok? Então ele fala lá pra você, é possível saber com certeza qual será a estatura e a massa da Carolina? Não. Por quê? Porque vai depender do que vai acontecer na vida da Carolina. Vai depender se ela vai praticar exercício físico, vai depender se ela vai comer mais, se ela vai comer menos, vai depender de vários fatores. Vamos lá para a página 86, que diz o seguinte, medidas de comprimento. Existe sempre um instrumento de medida mais adequado para cada situação. Deixa eu apagar aqui. Nós já vimos isso sobre o instrumento, por exemplo, quando vocês vão utilizar para medir as coisas da apostila, vocês utilizam a régua, né? Nós vamos ver aqui que existem outros instrumentos. A régua, por exemplo, é a mais adequada para medir coisas pequenas. Adequado ali no glossário. É certo para alguma coisa. Algo que é adequado é algo que é mais correto, é mais certo, é mais perfeito para aquela situação. Aí ele mostra ali o desenho da régua. Já a fita métrica e a trena pode servir para medir coisas grandes, que nem falei para vocês. Se vocês quiserem saber a altura de vocês podem usar uma fita métrica ou uma trena. A trena ela é usada por pedreiros, por engenheiros, né? Para poder saber o tamanho de um espaço. A fita métrica ela é utilizada por costureiras, né? Para saber a circunferência do corpo, para saber as medidas para fazer uma roupa. Aí ali embaixo, raciocínio e ação. Você já imaginou se o teto da sua sala de aula fosse baixo? Quanto a de altura de sua sala de aula é maior que a sua altura? Para descobrir, o professor usará uma trena para medir a altura da sala de aula. Registre os valores encontrados. Então, nós não temos aí como saber a altura da nossa sala de aula. Eu medi a altura aqui do meu quarto, então você vai usar como base isso. Se você quiser medir a da sua casa, ok, mas eu não vou exigir isso, porque vocês vão precisar do auxílio do pai e da mãe para que segure a trena, para que suba numa escada. Então, eu medi aqui da minha casa, ok? Então, aqui na minha casa, ele fala, minha sala de aula tem... Aí não é da sala de aula, é do quarto da Pro, que é a nossa atual sala de aula, ok? Então, tem 2, ali no metros, né, ó, 2 metros. Aí no outro quadradinho ali, e 20 centímetros. Aqui não vai caber os centímetros, eu vou colocar o cm aqui, ok? Então, essa é a altura do meu quarto aqui. Você tem que saber a sua altura para você poder saber a diferença. Então, por exemplo, eu tenho 1,60 m. Como que eu faria? Eu faria aqui, ó. 1,60 m, né? Que é a minha altura. Então, como que eu faria para saber a diferença? Eu colocaria os metros da minha parede aqui, do meu teto, menos a minha altura. Então, seria lá 220 menos 160. Então, 220 centímetros menos 160 centímetros, que é a altura do meu teto menos a minha altura. O que vocês vão fazer? A altura do teto da Pro menos a altura de vocês. Ali eu coloquei a minha altura, ok? Aí ele fala lá, ou seja, minha sala de aula tem, aí ele fala ali, tantos centímetros de altura, que nem eu falei. Ela tem 2,20 metros. Ela tem o quê? 220 centímetros. Tá, Pro, e essa conta? Essa conta a gente vai utilizar na outra página. Então, ali no último quadradinho, ele fala lá, minha sala de aula tem 220 centímetros. Você vai por aqui, ó, 220 centímetros, ok? Vamos lá para a página 87. Volte à página 83 e reveja a sua estatura. Aí diz lá na 1, qual é a altura maior? A da sua sala ou a sua altura? Que é maior, a altura aqui do quarto da Pro ou a sua altura? Você vai escrever aí. Na 2, calcule a diferença em centímetros de uma altura para outra, ou seja, esta continha aqui. Então, deixa eu apagar tudo para vocês focarem nessa continha.
Então, o quarto da Pro, né, que é a nossa atual sala de aula, ele tem 2,20 metros ou 220 centímetros. Você vai fazer menos a sua altura. O 160 é a minha altura. Você vai ver a sua altura e vai colocar aqui 220 menos a sua altura. E aí você vai chegar ao resultado aí da número 2, ok? Ali na Marina, ali ó, embaixo. Marina tem 1,20 m ou 120 centímetros. Ela pretende empilhar algumas latas, cada uma com 24 centímetros de altura, até que a pilha alcance a sua altura. Então, ela tem lá latas de 24 centímetros que ela quer que chegue até a altura dela, ok? Vamos lá para a página 88 para a gente fazer o exercício número 1. Quantas latas ela deve empilhar para que a altura da pilha de latas seja igual à altura dela? Então, vamos lá. Cada lata tem 24 centímetros, né? Ela tem 120 centímetros. Deixa eu pôr aqui. Igual, aí vamos ver a quantas latas. Então, vamos lá. A gente vai fazer a continha ali de mais, ó. 24 mais 24. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. 48. 48 tá bem longe ainda, ó, de 120, ok? Então, vamos colocar mais 24? Vamos lá, mais 24. 8 mais 4, 12. Coloco 2 aqui, subo 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 72. 72 ainda tá bem longe de 120. Vamos colocar mais 24? Mais 24. 2 mais 4, 6. 7 mais 2, 9. 96. 96 já tá perto. Vamos ver se a gente consegue colocar mais 24, ó. Vou colocar aqui ao ladinho para não ficar tão embaixo. Então, ó, 96 mais 24. Vamos ver se dá. 6 mais 4, 10. Eu coloco 0 aqui e subo 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. Olha lá, 120. Era o valor que a gente precisava chegar, né? Quantas vezes eu usei o número 24, né? A gente vai contar para saber a quantidade de latas que foram utilizadas. Então, ó, 1, 2, 3. Por que você pulou aqui? Porque aqui não é 24, eu quero só os números 24, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela precisa de 5 latas para chegar à altura dela, ok? Então, você vai montar aqui a continha igual a Pro fez. Monta a continha aí no espaço que você tem e ele pergunta lá para você quantas latas ela precisa empilhar para chegar à altura dela. Aí você vai escrever 5 latas, ok? Monta a continha de mais bonitinho e depois escreve lá 5 latas, ok? 120, ó, igual a 5 latas. Bom? Por hoje é isso. Se você tiver qualquer dúvida, se você não conseguir fazer alguma atividade, é só pedir minha ajuda que eu vou te auxiliar. Montem as contas com atenção que vocês vão conseguir fazer. Se tiver qualquer dúvida, me manda mensagem que eu monto novamente a continha com vocês, tá bom? Um beijo!